como é que é? Tudo bem aí, gente boa? Eu estou aqui nessa manhã, é o único dia de sossego total que eu reservei para mim. É a segunda-feira cedo e eu estava aqui olhando o jardim, o gabiru ali embaixo, tirando umas raízes de bambu. Tinha um bambuzal que eu trouxe do Amazonas, do sítio do papai, e plantei, e ele cresceu, 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 ficou mais alto do que essa jaqueira do vizinho, e caiu pro lado de cá, pendeu, fez sombra, a luz já não entrava mais no jardim, e então eu decidi dar uma limpada nele, deixei só um pouco. Aqueles que estão no canto ali que vocês conseguem ver daqui. Deixei alguns poucos. Os outros todos saíram. E são mudanças que você gera por determinações. Esse jardim aqui, por exemplo, já foi tanta coisa desde que ele começou, tanta coisa. A gente vê as fotos de 14 anos atrás, quando a gente mudou para cá, era só gramado, não tinha absolutamente nada além de grama. Hoje, hoje ele é uma casa sem telhado, quantidade enorme de reentrâncias, de ambientes. E onde é que estava tudo isso? Onde estava tudo isso? Estava guardado, sobretudo no meu coração. Eu sou amazonense, eu nasci com floresta dentro de mim, com cantinhos, com correntes, quedas d'água, igarapé. E eu fui trazendo todos os sentimentos e emoções da minha alma infantil aqui para dentro desse lugar. Esse lugar é tão simbólico para mim que durante uns 30 anos eu sonhei com ele. E eu só parei de sonhar com ele quando eu mudei para cá e comecei a fazer o que aqui está. Não é que eu tivesse um projeto de tópicos. Prova disso é que eu já mudei tantos cenários aqui dentro. Eu tinha um projeto de casa sem telhado, uma casa aberta à vida, à entrada, à manifestação da natureza, numa interação entre a luz e a vida, que é o que a gente tem aqui. Aonde a luz entra, a luz provoca vida. E a razão pela qual eu tirei o que estava excessivo aqui é porque a luz já não estava entrando. E aí as coisas tendem a ficar um pouco menos salubres. Mas por que eu estou falando isso aqui? Não marquei horário para entrar aqui, ninguém tem compromisso definido no YouTube. Dentro das regras, dos protocolos da comunidade, eu faço o que eu quero. E quem não quiser. É porque o que você vê aqui é uma extensão dos meus sentimentos. Os meus sentimentos e os da minha mulher criaram isso aqui. Todo dia eu chegava aqui, chego,
e vejo o que eu quero criar, o que eu quero botar, o que eu quero tirar, o que eu quero fazer. São sentimentos que são decorrentes das minhas emoções e que são produzidos pelo que eu chamo de fé. A fé é a certeza de que tudo pode ser mudado, tudo pode ser feito, tudo pode ser alterado. É certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. Assim, a fé, quando decidida como princípio operante dentro de mim, e ela não nasce do meu cérebro, a fé não tem no cérebro o seu berço, ela tem seu berço no meu coração, porque o cérebro não crê nas coisas que não se veem e não aguarda as coisas que não são possíveis. É o coração que tem esse potencial de crer no invisível, de aguardar o impossível, de se deixar possuir por esperança, por amor. É o coração. E a fé é o ato inicial que deflagra esse processo de educação do pensamento. A fé do meu coração me ensina no que pensar. Quando eu entendo que a fé é também um conjunto de princípios e de decisões que eu escolho, ela me molda, ela se transforma num modelo que define pelos princípios aquilo no que eu pensarei, eu escolho os meus pensamentos. É por isso que Paulo diz em Filipenses que a gente pode escolher os pensamentos. Esses pensamentos, todavia, nascem dos princípios que eu acolhi como fé e que, estando esses princípios materializados ou não diante de mim, eles são uma realidade para mim. E é porque são uma realidade para mim no meu coração que eles definem, pelo imperativo da minha consciência, o meu modo de pensar. E o meu modo de pensar, as matrixes crescentes dos meus pensamentos, que são delineados e configurados pelas decisões de fé do meu coração, voltam-se sobre o meu próprio coração, modelando minhas emoções, meus sentimentos. A fé não é emoção, nem é sentimento. Mas a fé brotada no coração e que produz paradigmas, ou aceita, ou acolhe os padrões de pensamento positivo, que são aqueles que se fundam no amor e na esperança e na bondade projetada, no olhar da compaixão e da justiça, isso, presente em mim, vem do coração, altera o meu pensar e, por conseguinte, converte o meu sentir, altera as minhas emoções, os meus sentimentos.
E é aí quando a gente fecha esse ciclo, onde do coração procede a fé que estimula e configura os padrões do meu pensamento, que serão todos padrões de vida, de certeza de coisas boas e de coisas de vida que se esperam, a firme convicção de fatos de vida que, se não vem, essa decisão, essa escolha, essa prática vai modelando os meus pensamentos. Tudo que é puro, tudo que é simples, tudo que é respeitável, tudo que é edificante, tudo que é de boa fama, tudo que carrega uma virtude construtiva. Quando começa isso tudo a ser pensamento produzido, chocado pela fé que vem do meu coração e vai modelando os padrões dos meus valores e significados de pensamento, isso muda as minhas emoções, mesmo as piores delas são mudadas. Isso muda os meus sentimentos, mesmo os piores deles alterados. Como a fé não é emoção. A fé não é emoção. A fé não é sentimento. Mas é pela fé que eu mudo minhas emoções, meus sentimentos. Eu estou falando, na realidade, de coisas simples, como compaixão, decisão de perdão, decisão de amor, decisão de justiça, de boa vontade, de escolhas de vida. E são escolhas, nascem do livre-arbítrio, nascem de propensões do caráter, nascem desse instigamento instintual que pode brotar dentro de mim, me fazendo ficar cheio da convicção de que a única coisa que corresponde à vida é amor, é esperança, é compaixão, é misericórdia. É justiça, é fidelidade. Quando eu acolho isso, e a fé passa a ser uma manifestação de valores e significados, eu mudo minha mente, meu paradigma de pensamento, de raciocínio. E eu começo a praticar por decisão, que vem do coração e que vai alterando o padrão cerebral, mental, de raciocínios. E à medida em que eu persevero nessa convicção e pratico essa convicção nas minhas relações e mesmo nas minhas não relações, amar o amigo, a mulher, os filhos, é naturalmente mais simples, mas se você quiser de fato alinhar mente como pensamento, sentimento, emoção, você tem que fazer essa viagem. Do contrário, você nunca atingirá essa integralidade, harmonização, que é o que dá acesso final a você à dimensão espiritual na qual tudo pode acontecer. O Novo Testamento está cheio disso que eu estou enunciando
como uma arquitetura simples de pensamento. Todavia está cheio. Até Pedro diz na primeira epístola dele, no capítulo 3, que marido e mulher precisam se harmonizar em sentimentos, pensamentos, emoções, fé, para que as suas orações não sejam interrompidas. 1 Pedro 3, não sejam interrompidas. Ele diz que essa desarmonização entre pensamento, sentimento e emoção, no clash de guerra relacional, quebra toda a nossa chance de penetrar esse campo de graça, que Pedro chama de a mesma graça comum de vida, que duas pessoas passam a ter quando decidem se unir. Esse campo é quebrado quando não há isso. É quebrado. Ele diz, para que não se interrompam as vossas orações. É a mesma coisa que Jesus diz em Mateus 18, quando ele manda perdoar o irmão, buscar a reconciliação, pedir perdão quando a gente erra, perdoar sempre, mesmo que o outro não nos venha procurar, mas assumir essa decisão que gera essa harmonia, que faz essa viagem, que quase nunca começa com emoção e sentimento, mas com uma decisão de submeter o pensamento a essa matrix do Evangelho e perseverar nisso como escolha e atitude, o que vai educando sentimentos e emoções, e todas essas coisas procedem sobretudo da mesma sede, que é o coração. Até mesmo o coração físico, se sabe hoje que ele tem 5.000 vezes mais carga eletromagnética do que o nosso cérebro. Ele é poderoso, o coração, até o órgão. Eu aqui não estou falando só do órgão, eu estou falando, antes disso, sobretudo, e para além disso, daquele coração que tem neste órgão material sua expressão bem representativa e significativa, mas é aquele coração que o Novo Testamento chama de mente, que é algo que transcende o órgão, transcende o cérebro, é uma conjunção espiritual. É espírito. Quando a gente decide, como Paulo diz, viver no espírito é isso, é privilegiar essa dimensão e botar tudo mais em pendor harmonizado. Aí começa a acontecer aquilo que Jesus disse que aconteceria. 2 ou 3 nessa harmonia, nessa sinfonia, ele diz, eu estou no meio deles, vocês estão em mim, vocês entram nesse acesso, que é uma palavra repetida muitas vezes, especialmente na Epístola aos Hebreus, temos acesso. A gente entra, o ódio fecha o acesso, o ressentimento, a raiva, a vingança, a beligerância, a falta de perdão, fecha o acesso, passa o ferrolho. Agora, a fé que atua como amor e que se expressa como perdão, como capacidade de limpar o entulho e construir um jardim, essa nos franquia o acesso. É o que Jesus diz, especialmente em Mateus e Marcos, naquele episódio da figueira, quando ele diz, tende fé em Deus,
Porque em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, levanta-te daqui, lança-te no mar, e assim será convosco. E disse, tudo quanto pedirdes, crê sim, será convosco. Ele não está nos ensinando uma magia, ele está nos ensinando um princípio da vida, que o homem antigo entendia como um fenômeno da fé. Eu, nascido nesse tempo e penetrado no século XXI e nas suas ciências de fenômeno, verifico até mesmo pela ciência física da mecânica quântica que é exatamente assim. E tem cada dia mais evidências e experimentos sendo feitos sobre essa capacidade que o olhar, com a intenção harmonizada com mente e coração, tem de alterar átomos, de alterar partículas subatômicas, de alterar coisas, alterar o mundo. Cada um habita no mundo que decide ver. E cada um acaba criando para si o mundo no qual crê. De modo que a gente habita na Terra. Mas eu habito o meu mundo. Eu não sei em que mundo você habita. O meu tem essa expressão aqui, que é bastante extensiva em relação àquilo que está no meu espírito, no meu coração, nos meus sonhos, na minha mente, no meu desejo, nas minhas projeções, nas minhas esperanças, na minha disposição de trabalhar por ele, de fazer acontecer. E não precisa ter um quintal. Eu vejo pessoas morando numa kitnet. E tem kitnets secas e tem kitnets com vasinhos, com plantas, com mimos que refletem o olhar, o carinho, o tipo de mundo que a pessoa gostaria de ter, que gostaria de ver. Todas as escolhas que a gente faz revelam as projeções que a gente tem em relação a como o mundo deveria ser. E cada uma dessas coisas não são neutras. Elas nos mudam para o bem ou para o mal. E tanto mais quanto mente, alma, espírito, coração, emoção, sentimentos e consciência se alinhem nessa fé que opera pelo amor e que pratica como lei da vida as coisas que a gente deseja ver projetadas como novo céu e nova terra para nós, mais benefício a gente tem no nosso olhar, no nosso pensar, na nossa capacidade de sentir, nas nossas emoções e na nossa capacidade de alterar a vida e de manifestar quais são as criações que de nós se projetam para fora de nós. Eu estava ali só tomando uma xícara de café, aí resolvi vir aqui fora conversar com você a esse respeito, e vou voltar lá para dentro. Eu espero que o que eu tenha dito tenha sido compreendido por você como espiritualidade, não religião. Eu não tenho nada a dizer sobre religião. Isso aqui tem a ver com a ciência do ensino de Cristo,
Isso tem a ver com essa psicologia perene que Jesus nos ensinou e que altera não apenas o nosso olhar do mundo, mas altera o mundo que a gente olha, que a gente enxerga. Eu não tenho o poder de mudar o mundo inteiro, mas esse meu olhar, do jeito que ele é, tem alterado milhares de mundos onde eu tenho passado durante esses 65 anos da minha existência e os últimos quase 50 anos da minha lucidez segundo o Evangelho. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa do que eu disse. Deus te abençoe, a gente vai se encontrando e a gente vai falando. É isso aí, gente boa. Agora, deixa eu ver como é que eu saio daqui, né? Salvar. Tá tudo aqui. Maravilha. Você quer mesmo interromper a transmissão? Transmissão sim, mas tá lá, o que eu disse para você. Para esse grupo aqui que agora é de 150 pessoas por aí, mas vai ficar muito maior daqui a pouco.